maioria do público brasileiro. Não vou insistir no espanhol, no portunhol. Eu vou caprichar no português. Então, vamos lá. Bom, a ideia da apresentação é uma contribuição com o caso prático que a gente está vivendo na região do ABC paulista, no Brasil, de construção de uma política regional de gestão de risco e que, no nosso ver, pode ser uma contribuição a problemas de aplicação das políticas de gestão de risco no Brasil. Então, vou começar falando que, no Brasil, a história da ocupação do espaço e da construção das cidades foi marcada por grandes desastres, por muitos grandes e pequenos desastres. No entanto, a nossa cultura brasileira, ela tem caracteristicamente um aspecto de considerar pouco essa história, guardar pouco esta memória de desastre, que reflete num grande vazio de atitudes de precaução. Ou seja, é uma característica cultural nacional muito particular. Nos últimos 10 anos, aconteceram, como em vários momentos da nossa curta história, aconteceram grandes desastres que impactaram muito o emocional nacional, tiveram grande divulgação e foram considerados, do ponto de vista da opinião nacional, como ocorrências inadmissíveis. E o impacto desse conjunto de grandes desastres, principalmente entre 2008 e 2011, acabaram por se refletir num ponto bastante crucial. Além de não ser admissível a ocorrência daquele tipo de grande desastre, começou a se perceber que o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico e social do Brasil precisava de várias medidas para a sua sustentabilidade. Educação entre elas, mas entre todas elas também a gestão de risco fazia parte, ao lado do ordenamento territorial, da adaptação às mudanças climáticas, entre outras. E, voltando, é por conta disso, em função disso, o meio técnico-científico do país, os tomadores de decisão começam a se encaixar nesse novo marco conceitual em que o foco se desloca do desastre para o risco, né, e se organiza nesses 3 eixos principais. Do ponto de vista concreto, isso se configurou num conjunto de iniciativas federais que ocorreram principalmente no começo de 2012, bastante em resposta a essa sequência de grandes desastres, principalmente essas 3 aí apontadas. A Lei 2.608, de 2012, o Programa 2040 do PPA, o Plano Plurianual de Investimentos Federais, entre 2012 e 2014, e o Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres. Porém, embora haja importantes iniciativas em nível federal, é nos municípios que, efetivamente, a política tem que se implementar e se consolidar, porque é lá que acontecem os desastres, é lá que o risco está presente, é lá que se opera efetivamente esse processo de gestão de risco. E, graças à nossa estrutura federativa, é exatamente nos municípios que nós temos a maior fragilidade da nossa
federação, da nossa organização federativa, né? Então, ali a gente observa fragilidades institucionais, fragilidades econômicas, fragilidade técnico-administrativa, dificuldades de incorporar os novos conceitos, ou seja, é onde, principalmente, está mais consolidada a visão focada no desastre, né, acho que mais nos municípios do que nos níveis intermediários, né, e dificuldade também de interação entre os governos e a sociedade. E aí nós estamos vivendo na região do ABC, nesse momento, um processo muito interessante, que é isso que a gente quer relatar, que pode ajudar exatamente nesse processo de desenvolvimento da gestão de risco nacionalmente. Desde, eu imagino, 92, perdi o número na cabeça aqui agora, 1992, foi criado um consórcio intermunicipal entre os municípios dessa região do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo... Opa. Espera aí. A região do ABC é uma parte da região metropolitana de São Paulo e é constituída por 7 municípios. Nesta região, por volta da década de 90, se criou aí um consórcio intermunicipal para resolver problemas que abarcavam todos esses municípios. E desde 2010, eu tenho a impressão, ele se constituiu enquanto um consórcio intermunicipal com recurso dos 7 municípios que os constituem. Estou meio perdido nessas datas, desde 90, desculpe. É uma região com 2,5 milhões de habitantes, uma área de 635 km², com uma forte presença da história da indústria automobilística e complexos produtivos e estruturantes muito importantes, com um PIB bastante elevado, cerca de 80 bilhões de reais, o segundo do Estado de São Paulo e o quarto PIB nacional, e que justifica a formação desse consórcio, dessa articulação intermunicipal. Ela é uma região que ocupa os compartimentos geomorfológicos aí da Bacia de São Paulo, áreas de colinas suaves, áreas da Morraria do Imbu e da Serra do Mar. Pois bem, principalmente nessas áreas da Colinas de São Paulo e das Morrarias do Imbu, os assentamentos precários que estão instalados nos lugares mais suscetíveis a inundações e escorregamentos foram mapeados nos últimos anos e nós temos na região alguma coisa em torno de 24 mil moradias em situação de risco. Quase 10 mil delas em situação de risco alto e muito alto. E é mais ou menos esse o cenário que se pode observar frequentemente na região. Bom, o consórcio intermunicipal tomou uma iniciativa de articular as defesas civis, os grupos de defesa civil da região toda e constituir um grupo de trabalho de defesa civil e que cuidou principalmente de capacitação, de melhoria de equipamentos da defesa civil. Em 2012, a Universidade Federal do ABC ofereceu um programa de extensão para os 7 municípios e para o consórcio,
para que técnicos municipais viessem fazer atividades ligadas ao gerenciamento de risco, principalmente a questão de mapeamento de risco, mapeamento de suscetibilidade, mapeamento de aptidão. Enfim, foi uma atividade bastante interessante, que tivemos a participação de uns 70 técnicos regionais, e quando acabou, o consórcio queria mais, né? Queria mais atividades que integrassem a universidade à temática de risco, e em maio de 2013, em resposta a isso, nós organizamos um seminário chamado Desafios da Gestão de Riscos Urbanos no Grande ABC. Esse seminário contou com a presença do Banco Mundial, do Ministério das Cidades, do Ministério da Integração, do pessoal de Recife, né, contando a experiência de articulação regional que tinha acontecido no entorno de Recife, única experiência brasileira de articulação intermunicipal que a gente tem efetivamente registrada é a que aconteceu na região metropolitana de Recife. E nesse seminário, os participantes tiraram uma agenda regional, tentando focar no risco e não nos desastres, né? Então, com a presença muito grande do pessoal de habitação, de planejamento, também da Defesa Civil dos municípios, tiramos uma agenda que foram agrupadas dessa maneira: risco e direito à moradia, mobilidade urbana e impacto dos deslizamentos e inundações durante períodos chuvosos, e estruturação de políticas regionais de gestão de risco no ABC. No começo de julho de 2013, foi criado um grupo temático de gestão regional de risco, né? E esse grupo organizou as propostas em propostas de curto, médio e longo prazo para